Boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Senhor presidente, queria pedir uma questão de ordem. Na verdade, solicitar um minuto de silêncio desse plenário em memória do falecimento da ex-deputada Tânia Rodrigues. Tânia Rodrigues, que foi deputada aqui conosco durante uma legislatura, foi vereadora, secretária em Niterói, uma lutadora, presidente, na causa da pessoa com deficiência e nos deixa aí, deixando um grande legado de luta por pessoas que sempre foram invisíveis. A Tânia Rodrigues nos mostrou aqui, a esse parlamento, como ter a sensibilidade de tratar e entender as pessoas com deficiência. Quando ela nessa casa chegou, nós estávamos no Palácio Tiradentes, a casa não havia rampa de acessibilidade, não tinha um banheiro acessível para mulheres, e tudo foi pensado a partir dessa guerreira, essa mulher cadeirante que lutou desde a infância, numa cadeira de roda, e que trouxe dignidade a milhares e milhares de pessoas. Fundou a Andef e hoje nos deixa com muita saudade, mas deixa um legado enorme. Então, gostaria de pedir, senhor, ao senhor e a todos os deputados e deputadas que têm um carinho enorme, todos aqui dessa casa, eu tenho certeza que tem um carinho enorme pela nossa Tânia, querida Taninha Rodrigues, como eu sempre a chamei, e como ela sempre foi muito querida, sempre estava aqui conosco, interagindo, mesmo depois de não estar como deputada, mas sempre presente nessa casa, buscando pela causa das pessoas com deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Te ajudo, deputado Luiz Paulo. Presidente, que nessas últimas 48 horas morreram 3 ex-deputados estaduais. Ontem o Babu e hoje o ex-secretário de Agricultura, deputado do governo Brizola, e a nossa querida Tânia Rodrigues. Então seria necessário pedir a Vossa Excelência, antes de dar início aos trabalhos, um minuto de silêncio. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Carlos Mink. Presidente, também na mesma linha da deputada Te Ajudo, do deputado Luiz Paulo, e seguramente de outros que vão falar aqui, eu até como deputado antigo convivi muito com a Tânia. Tenho leis de coautoria com ela e fizemos inclusive o Cumpra-se no metrô do Rio, em estações de trem, até com atletas paralímpicos que ela militar. O Pereira Pinto, lembro o Luiz Paulo, deputado do PDT, um dos 3 que partiu nesses dias. Então, presidente Delaroli, nós íamos no Cumpra-se, ela trazia medalhistas paralímpicos, aqui na Carioca, no metrô, em trens, lá em Caxias, e eles mostravam suas medalhas e diziam, cadê o elevador, cadê a rampa de acesso? E isso tinha grande repercussão. A Tânia realmente é uma pessoa guerreira. Hoje em dia, deputado Márcio Pacheco, militantes dessa causa da acessibilidade, entre outras, hoje em dia, nos nossos elevadores, tem assessoristas da Andef. Isso é coisa do tempo da Tânia. Sim. A Tânia Rodrigues, deputada Delaroli, é que fez esse convênio para a Assembleia contratar o pessoal da Andef em alguns serviços, entre os quais nos ascensores. Então, eu, como parceiro dela, do Cumpra-se, tanta coisa, também me associo a todas as deputadas e deputados numa mensagem aqui de saudade, de sentimento, de solidariedade, inclusive para a família dela. Ela continuou militando até o último dia. Uma guerreira realmente, né? Nunca se queixou de nada. Ela fazia da deficiência que tinha uma arma para ir mais adiante e levantar alto as bandeiras da igualdade, da acessibilidade e contra os preconceitos. Presidente. Obrigado, deputado Fred Pacheco. Falar da Tânia, para nós, de maneira muito especial, deixando a saudade, mas, sobretudo, colocando toda a coragem dela para nos encorajar a continuar na luta em defesa das pessoas com deficiência. Eu falo aqui em nome do nosso mandato, em nome da amizade que tinha com a Tânia, que já vinha de longos anos também com meu irmão Márcio,
ela foi vice-presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, na época que o Márcio era então deputado e era presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência aqui na LERJ. Hoje eu tenho a honra de presidir essa comissão tão importante. E Tânia sempre foi também uma conselheira. Em muitos momentos estava aqui também com a gente, compartilhando ideias, projetos e toda a sua energia para fazer com que, de fato, as pessoas com deficiência tivessem cada vez mais voz e vez. Então, estendo aqui a minha solidariedade, em nome também da Comissão da Pessoa com Deficiência, a qual ela foi peça importante e foi vice-presidente também nesta casa. Muito obrigado. Valeu. Deputado Vale, Tânia. Fred. Presidente, eu Deputada queria Verônica me Lima. somar aos outros colegas que fizeram aqui menção a essa perda que nós tivemos no dia de hoje da nossa querida companheira, amiga, Tânia Rodrigues. Eu tive a oportunidade de conhecer a Tânia. Ela foi filiada ao Partido dos Trabalhadores desde o início da década de 90, foi vereadora lá na cidade de Niterói. Durante muitos mandatos, eu tive a oportunidade de, no meu primeiro mandato de vereadora lá em Niterói, compartilhar, né, a vivência, a convivência do lado da Tânia, que era uma pessoa muito afetiva, mas que, sobretudo, era uma pessoa muito comprometida com a luta, né, das pessoas que vivenciam, né, a necessidade de ter políticas públicas em função da sua falta de autonomia, em função de alguma deficiência. A Tânia, para além de tudo, ela é a pessoa que idealizou a Andef. A Andef talvez seja no Brasil uma das maiores instituições que trabalha com a fisioterapia, com a recuperação de pessoas que têm algum tipo de desafio pessoal. E a Andef também, durante muitos anos, foi exportadora de atletas paraolímpicos. Boa parte do sucesso que o nosso país tem, todos os anos, né, que tem Paraolimpíadas, se deve, em boa medida, à Andef. A Andef treina vários atletas paraolímpicos que a cada 4 anos vão representar o Brasil. Então, a Tânia, vereadora de Niterói, a Tânia, deputada estadual, a Tânia, militante no campo, né, dos direitos humanos, daquelas pessoas que tinham alguma deficiência e que ela acolhia, mas também uma visão muito estratégica, né, para o esporte como ferramenta de emancipação e de qualidade de vida para todas as pessoas. A gente deve muito, dentro do debate do esporte paraolímpico, a ex-deputada Tânia Rodrigues. Queria aqui deixar um abraço para os 2 filhos da Tânia, que eu conheço, e também para o João, que foi o marido, o companheiro dela de todas as horas. Tânia Rodrigues, presente hoje e sempre. Obrigada por tudo, por todo o legado que você deixou em defesa do povo do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil e das pessoas com deficiência. Senhor presidente, questão de ordem, também não poderia deixar de fazer o meu registro aqui de solidariedade à família da nobre deputada Tânia Rodrigues, na figura da minha amiga Camila, abraçar toda a família, o João Batista, essa referência para o paradesporto. Eu que dediquei os últimos anos à atuação na área esportiva, sei da relevância do trabalho de ambos, a emancipação de tantas pessoas com deficiência, que, inspiradas no trabalho da Tânia, na independência que ela sempre demonstrou, a referência que a Andef é, saudar também todos os colaboradores da Andef, que durante tantos anos nos receberam e trabalharam com tanto afinco, Tia Ju, nesta casa. É, de fato, uma perda incalculável para a política, para o empoderamento feminino, para a comprovação da pessoa com deficiência ocupando todo e qualquer posto sem limitação. De fato, uma perda muito grande. E eu quero, em nome do meu mandato, em nome da minha família, que sempre nutriu uma relação de tanta amizade com a deputada Tânia, com sua família, registrar a minha solidariedade, mas principalmente fazendo das palavras da deputada Verônica aqui, minhas palavras, o reconhecimento eterno, perpétuo dessa grande figura e dos seus feitos. Com certeza, hoje, o Rio de Janeiro chora essa perda, mas o legado daquilo que ela realizou permanecerá e nos servindo como inspiração para que todos se comprometam e se dediquem em todos os aspectos
a pessoa com deficiência, a independência das mulheres e a participação das mulheres na política. Viva sempre a deputada Tânia Rodrigues e o meu abraço caloroso em toda a família. Obrigado, deputado Rafael Pisciani. A presidência defere pedido de Vossa Excelência. Realmente é uma perda muito grande, não só para o parlamento, né, mas como para todo o povo do Estado do Rio de Janeiro. Pela ordem, senhor presidente, também, deputada ao meu lado durante 2 mandatos, uma convivência fantástica com todos na casa. Quero fazer essa saudação última aqui à sempre deputada Tânia Rodrigues, que me acolheu aqui com muito carinho, com muito conselho, sempre foi uma pessoa super bacana, transformou essa casa, como já dito aqui, exaustivamente, mas é o grande legado da vida dela, né? Essa casa se transformou numa vanguarda de um tema até então invisível, da causa da pessoa com deficiência, graças à deputada Tânia Rodrigues, que trouxe aqui a Andef, que se transformou numa referência nacional de como utilizar no serviço público a pessoa com deficiência. Então, em nome de toda a minha família, eu quero também deixar aqui meu fraterno abraço, um grande beijo especial nos filhos da deputada Tânia, que nos deixa na data de hoje, uma maneira tão súbita, tão jovem, inclusive, né? Deixar um abraço forte aos filhos, aos netos, ao esposo, em especial à minha amiga Camila, que é filha da deputada Tânia, né? Nosso fraterno abraço, que Deus possa acolhê-la em sua infinita misericórdia, em sua infinita casa de paz. Eu tenho certeza que hoje o Rio de Janeiro perde uma grande mulher parlamentar, referência, exemplar para todos nós, mas o céu está em festa por ter recebido essa grande mulher, deputada Tânia Rodrigues, né, ali nos braços do pai. Então, obrigado, presidente, fazer esse registro Obrigado, aqui. deputado Jorge Felipe Neto. Deputado Marcelo Dino. Presidente, para complementar aqui a fala do nobre deputado, né, enaltecer aí o trabalho da sempre deputada, pedir 1 minuto de silêncio e aproveitar aqui, presidente, pela morte dela, pedir aqui a atenção só dos deputados aqui, que eu gostaria de fazer um pedido muito especial a Vossa Excelência e a todos os deputados aqui. Eu sei que nós fizemos um acordo lá atrás de fazer um apanhado geral das medalhas, mas nós não conseguimos entrar num consenso no ano passado. E aí eu gostaria de fazer um pedido muito especial a todos os deputados aqui, se concordarem. Os meus pedidos das medalhas são dos policiais, que infelizmente são para os familiares pós-morte, que morreram no confronto lá no Alemão e na Penha, e aqueles policiais que foram feridos. Se os deputados não se opusessem, o senhor, Vossa Excelência, para que pudesse vir, para que a gente pudesse, o quanto antes, poder homenagear esses heróis que estiveram ali, os seus familiares, porque isso já aconteceu até lá em Brasília, mas aqui nós não conseguimos. Então eu gostaria de pedir Vossa Excelência, se algum deputado se opor, no caso, eu acredito que ninguém vai se opor, porque na realidade é uma coisa de grande relevância. Gostaria de pedir ao plenário aí se acata o pedido do deputado Marcelo Dino. E que todos estejam junto comigo, chefe, que isso aqui não é meu não, tá? Pelo amor de Deus. Quem for contra, por favor, se manifeste. A presidência, então, defere o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. 1 minuto de silêncio.
Anuncio. Presidente, o senhor me concede Pois pela não, ordem deputada. 1 minuto? Presidente, não sei se o senhor tem acompanhado o cenário de desinvestimento no campo da ciência, tecnologia e inovação, que atinge o Brasil inteiro e com especial peso o Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista a quantidade de instituições de ciência, tecnologia e inovação aqui no nosso Estado. Eu recebi hoje a diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, relatando o caso de quase calamidade e colapso das estruturas físicas daquele espaço. Elas estão condenadas, precisam de recursos para que se façam as obras emergenciais, especialmente que corrijam as instalações elétricas que já estão condenadas por diversos pareceres. Eu me comprometi com ela de fazer esse relato aqui, para que nós, no âmbito do Estado, do município, articulando com o governo federal e com os parlamentares federais, alguma solução possível, porque caso haja um acidente, inclusive a orientação é de interdição daquele espaço, ele não compromete só o IFIX, que fica no coração da cidade do Rio de Janeiro, mas compromete uma série de estruturas tombadas no entorno do Largo de São Francisco, como o Real Gabinete Português de Leitura, que é uma das mais completas bibliotecas do mundo e das mais sólidas e belas, além de ter um acervo inestimável para a cultura brasileira, lusitana, luso-brasileira e internacional, enfim. Então, queria fazer esse apelo aqui. Eu sei que a Assembleia Legislativa pode, dentro das suas possibilidades e avaliada a necessidade, a urgência e a importância, destinar um recurso emergencial para que essa obra de infraestrutura possa ser realizada, é uma das soluções, além de outras soluções. Então, esse apelo ele é pontual para o IFIX, mas ele se estende à ciência, tecnologia e inovação e à preservação da estrutura, da infraestrutura dessas nossas instituições. Obrigada. Obrigado. Deputada Renata. Senhor presidente, boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Senhor presidente, muito rápido, porque eu acho que essa semana a gente tem aí grandes discussões, mas é óbvio, a gente está com um carnaval aí às portas, e então a gente não tem como dar conta para a próxima semana, mas eu gostaria de ver com Vossa Excelência se era possível a gente conseguir a CPI do feminicídio, né? Uma CPI que a gente protocolou, inclusive, com as assinaturas necessárias. A gente está tendo no Rio de Janeiro uma explosão de assassinatos de mulheres. Então, essa CPI vem no bojo de pensar políticas públicas para proteger as nossas mulheres, para garantir uma rede integrada que funcione, tanto junto com a Patrulha Maria da Penha, quanto os espaços do Estado que garantem esse acolhimento a essas mulheres para a saída de um ciclo de violência. Então, senhor presidente, essa CPI vem no bojo da emergência na luta pela vida das nossas mulheres, por isso faço esse apelo à Vossa Excelência para que a gente possa fazer a CPI aqui no âmbito da Assembleia Legislativa. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata. Anuncio em tramitação ordinária. Em segunda discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 2605A de 2020, de autoria dos deputados Rodrigo Amorim, Chico Machado, Alexandre Freitas, Bruno Dauari, Carlos Caiado, delegado Carlos Augusto, Jorge Felipe Neto, Giovanni Ratinho, Gustavo Schmidt, Sérgio Fernando, Gustavo Tutuca, Dionísio Lins, Renan Ferreirinha, Gilviana, Alexandre Quinoclop, Renato Cosolino, Léo Vieira, Valdo Ceasa, Subtenente Bernardos e Franciane Mota, que cria o selo Cervejaria Fluminense para atestar e informar ao consumidor final sobre a origem da cerveja e chopp produzido por microcervejarias realizadas no Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, redação do vencido assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai ao autógrafo. Projeto de lei número 2985A de 2024.
De autoria dos deputados Fred Pacheco, Renata Souza, Tia Ju, Célia Jordão, Cláudio Caiado, Munir Neto, Dani Balbo, Dinésio Lins, Marina do MST, Márcio Roberto, Lilian Berg e Sérgio Fernandes, que altera-se a lei número 5.645, 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o mês do Festival de Talento das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista TEA. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Esse é do qual? Do autismo, né? Presidente, posso uma questão de ordem? Presidente, parabenizar Vossa Excelência. Hoje, quando eu cheguei cedo ao plenário, fui abordado por uma servidora do seu gabinete, por falha minha, não recordo o nome da mesma, mas por uma iniciativa de gestão de Vossa Excelência que eu já queria manifestar publicamente o apoio e fazê-lo perante aos assessores, a toda o staff dos deputados que aqui acompanham a sessão dos plenários, sobre a reocupação das cadeiras. Eu acho que o senhor, a olho nu, consegue observar as cadeiras reservadas, várias fileiras aos deputados que, na maioria do tempo, passam em pé, e os assessores que, de fato, precisam trabalhar, precisam ter um espaço mais confortável, se espremendo ali ao final. Então, já de antemão, quero manifestar meu apoio a essa decisão de Vossa Excelência, esse encaminhamento de Vossa Excelência para reorganizar, reordenar, abrindo mais assentos às assessorias. Isso facilitará para nós, deputados, a relação com os nossos assessores, assim como para a segurança da casa, porque, de fato, tem sido, às vezes, por vezes, constrangedor aos assessores que precisam falar com os deputados e estão numa posição que fica inacessível acionar o deputado. Muitas das vezes a casa recebe a presença de vereadores, prefeitos. Vossa Excelência conhece a importância disso, tem um filho presidente, tem um irmão prefeito, e até para receber essas autoridades, às vezes é um constrangimento tremendo, porque mesmo com muitas cadeiras vazias, os seguranças, cumprindo a determinação que lhes foi dada, não permite que usem esses assentos. Então, quero louvar essa iniciativa de Vossa Excelência. Vi que todos os deputados que acompanhavam a minha conversa com a assessora de Vossa Excelência concordaram que é possível, sim, disponibilizar mais assentos e acomodar com isso melhor a assessoria de todos os parlamentares. Então, parabenizando e já de público aqui, dando o meu voto de confiança e de apoio a essa medida. Muito obrigado, senhor presidente. Sempre é bom receber elogio, mas receber um elogio do deputado desse quilate, desse nível, é melhor ainda. Muito obrigado. Presidente, deputado Samuel Malafaia. Qual a autoria do projeto? Qual a autoria do projeto, deputado Presidente, Samuel? aproveitando como autor do projeto, já agradecendo aos demais deputados, já abrindo também a coautoria para aqueles que quiserem, deputado Samuel Malafaia, para o Carlos Macedo, deputado, para o Brazão, e também para o Vitor Júnior, que pediu também, Amorim também, e aos demais deputados que quiserem fazer parte desse bonito projeto que vai permitir que pessoas com transtorno de espectro autista participem do Festival de Talentos no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado pela gentileza, deputado sempre gentil Fred Pacheco. Projeto de lei 4.525/2024, de autoria da deputada Lucinha, que altera a lei número 1.340, de 23 de agosto de 88, para prever o atendimento a crianças e adolescentes vítimas na delegacia especializada de atendimento à mulher, na ausência de delegacias especializadas para este fim. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido a ser emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e vai ao autógrafo. Projeto de lei número 1093-A de 2023, de autoria do deputado Júlio Rocha, deputada Índia Merlau, deputada Tia Ju, que altera a lei número 7.538, de 27 de março de 2017, que dispõe sobre a aplicação da medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. Em discussão, não havendo quem quer discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o autógrafo. Projeto de lei número 31. Para a declaração, presidente. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Rápida. Presidente, quero declarar que votei favorável ao PL
1093, deputado Júlio Rocha, Índia Armelau, Tia Ju, que determina a aplicação de medida coercitiva administrativa ao agressor para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito importante, recentemente, os chefes dos 3 poderes assinaram um pacto contra o feminicídio e a violência. Nós aqui da Assembleia já aprovamos várias leis nesse sentido, né? A lei da notificação compulsória da violência contra a mulher. Para concluir, deputado. E aí é muito bom que a Assembleia se some a esse esforço nacional contra essa praga que é o feminicídio. Obrigado. Muito bom, deputado Carlos Mink. Projeto de lei número 3.146/2020, de autoria dos deputados Felipe Soares e Tia Ju, que altera a lei número 5.645, 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia ao Combate da Cristofobia, que será realizado no dia 15 de janeiro. Em discussão, não havendo que discutir, encerrar a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Júlio Rocha. Só um minutinho, Tia Ju. Pode declarar. Presidente, cada dia que passa, o feminicídio, a agressão contra a mulher tem crescido muito no estado do Rio de Janeiro. Vi ontem a explanação da Tia Ju falando sobre a adolescente que tomou as 14 facadas. Nós, nessa casa, temos que trabalhar juntos para fazer leis mais duras. E nessa medida coercitiva para levar o agressor, começar, se não está doendo na prisão, que doa no bolso. Então vamos trabalhar cada vez mais juntos nessa casa para a gente combater o feminicídio, cometer a agressão contra as mulheres no estado do Rio. Senhor presidente, para declarar voto no projeto de lei 3146 de 2020, que é da autoria do deputado Felipe Soares, e também eu estou na coautoria. Essa lei, senhor presidente, vem incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Combate à Cristofobia. A intolerância religiosa tem sido algo crescente no Brasil. Nós vemos no Estado laico, mas muitas das vezes a gente vê situações muito críticas. E a cristofobia é uma delas. Quantas vezes eu, por ser evangélica, já fui muito criticada, já fui muito violada no meu direito, assim como as pessoas de religião de matriz africana. Mas a cristofobia vem crescendo, a invasão de igrejas, quebra-quebra, pastores espancados, simplesmente pelo fato de crer em Jesus Cristo e professar a sua fé nele. Então, essa data vai servir para que a gente discuta mais sobre isso e combata cada vez mais qualquer tipo de intolerância religiosa. Muito obrigado, senhor presidente. Anuncio o projeto de lei número 3851 de 2024, de autoria da deputada Érica Takimoto, que altera a lei número 4.845, de 19 de setembro de 2006, que institui no calendário oficial do Rio de Janeiro o Dia dos Catadores de Lixo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Essa porra. Projeto de lei número 5821/2022, de autoria do Dr. Deodalto, que institui a obrigatoriedade de estudo de impacto financeiro de longo prazo como condição para realização de concursos públicos no Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Serviço Público de Contrário, de Orçamento, Finançação Financeira e Controle Favorável. Relatores, deputado Dr. Serginho, deputado Luiz Paulo, deputado Douglas Ruas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. A presente proposta recebeu 7 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei número 520/2023, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que dispõe sobre a criação do Centro Integrado de Monitoramento de Estradas e Encostas, CIMI, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas de transporte favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça, e de Defesa do Meio Ambiente favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça.
e de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento, finanças, filiação financeira e controle favorável, com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Rodrigo Amorim, deputado Rosenberg Reis, deputado Jorge Felipe Neto, deputado Renato Machado, deputado Carlos Macedo. Em discussão. Não havendo que quer discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. Projeto de lei 5218/2025, de autoria do deputado Vinícius Cozzolino, que declara o Carnaval de Rua como patrimônio material histórico, cultural, artístico e humanístico do Estado do Rio de Janeiro. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Cultura favorável, de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, deputada Verônica Lima e deputado Renato Machado. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorno em segunda. Em discussão única. Indicação legislativa número 518/2025, de autoria da deputada Índia Armelau, que solicita o excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a indenização por óbito ou invalidez permanente, total ou parcial, dos servidores do Estado do Rio de Janeiro, integrantes do Sistema de Segurança Pública, conforme sugerido, anteprojeto de lei. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça favorável. Relatora, a deputada Érica Takimoto. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 3.997/2024, de autoria do deputado Arthur Monteiro, que cria a política estadual de incentivo à prática dos valores cristãos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Muito bom. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, parecer pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, deputado Carlos Schmidt. Dani Monteiro. Senhor presidente, eu queria aqui primeiro, na verdade, fazer uma observação em relação ao tema, porque eu fiquei até um pouco na dúvida do parecer ter sido distribuído para a Comissão de Direitos Humanos, haja vista que tem uma comissão que trata diretamente do tema da intolerância e da promoção religiosa. Mas eu estou entendendo que a gente está falando também de um debate de igualdade, de pluralidade, de laicidade. Então, eu queria fazer apenas 2 observações aqui, antes de trazer o parecer, senhor presidente. O primeiro, que quando a gente vê um projeto que fala de valores cristãos, me causa uma dúvida de quais valores cristãos que nós estamos falando. Porque há diversas vertentes do cristianismo. Por exemplo, a gente tem igrejas católicas, evangélicas, pentecostais, neopentecostais, e Cristo ocupa uma posição valorosa em cada uma dessas religiões, porém é diferente. Algumas entendem ele como enviado direto do Deus Criador, outras têm um local de profeta, enfim, todas amplamente respeitosas, não nos cabe aqui super ampliar o debate, mas isso foi uma primeira dúvida. A segunda dúvida, senhor presidente, é que os valores colocados ali, amor, compaixão, justiça, integridade, que são valores fundamentais,
são também de outras denominações religiosas e até mesmo de cartas de promoção de direitos humanos. Então, aqui, presidente, com muita tranquilidade, eu queria até que meus pares, que são, de fato, os cristãos, evangélicos, católicos, pudessem ouvir, porque aqui me causou um estranhamento. O Brasil já é um país de maioria cristã, isso é inegável. E eu acho que aqui a gente tem uma ampla gama de produção de leis que respeitam essa religiosidade, que deixam com que as igrejas possam organizar-se nos territórios. Aí eu me pergunto, criar uma política específica para fomentar uma tradição vinculada a uma única tradição mesmo, seria o mais adequado do Estado? É o papel do Estado? Eu acho que o Estado tem que garantir que as religiões ocorram na sua totalidade. Então, Qual o presidente, parecer de Vossa Excelência? resumidamente, para fechar, senhor presidente, de forma muito respeitosa, porque acho que esses valores aqui são importantíssimos, mas em respeito, inclusive, às outras denominações cristãs, o parecer da Comissão de Direitos Humanos é contrário. Muito obrigado. Combate a discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Presidente da comissão, ilustríssimo professor Josemar. Obrigado, presidente. Meu parecer está aqui por escrito e o meu parecer é contrário ao projeto. Obrigado. Quero justificar aqui rapidamente, presidente, em menos de um minuto, porque tem dentro do projeto a perspectiva de quebra do Estado laico, né, que é um aspecto fundamental. O projeto, ele não trata, se fosse como o projeto anterior, que trata de uma data, que vai atender a um grupo, nós não teríamos problema. Mas o projeto fala, inclusive, e é importante que a CCJ esteja atenta, fala de fomento financeiro no seu artigo 3, presidente. Fala de fomento financeiro, fala de edital público junto ao governo do Estado. Então, o projeto número 4, ele tem inconstitucionalidade. Então, nosso parecer é contrário. Está aqui por escrito o meu parecer com a base no artigo 3 e no artigo 4 do próprio projeto apresentado. Não se trata de um debate relacionado à religiosidade, visto que a data em si nós apresentamos e aprovamos o projeto de data anterior, mas relacionado a ter despesas, né, ordenamento de despesa. Nosso projeto é contrário e vai na defesa do Estado laico. Voto divergente. Pela Comissão de Orçamento, Finanças... Voto divergente, presidente. Voto divergente, alô, presidente, respeitosamente. Esse projeto não tem nenhum cunho de impor ao Estado a sua quebra de laicidade e fala de valores cristãos, como aqui foi colocado por a deputada que nos antecedeu, que são valores de amor, enfim, são de boas práticas. E me estranha muito nós, enquanto da Comissão de Combate às Intolerâncias, fazer um voto contrário a uma proposta boa dessa. Obrigado. Voto contrário, então. Obrigado. Já que pediu voto divergente, deputado Carlos Macedo, eu vou chamar todos os integrantes da Comissão de Combate, Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. Professor Josemar, não precisa chamar, que ele já deu o voto dele. Deputado Carlos Mink. Ao seu dispor, presidente. Eu acho que eu desliguei aqui. Voltou. Presidente, veja bem, nós somos... Eu presidi essa comissão por muitos anos, uns 6 talvez. Atualmente eu sou vice-presidente na gestão do professor Josemar. Nós defendemos a mais ampla liberdade religiosa, fiz várias leis criando multas para os estabelecimentos que praticam qualquer tipo de intolerância. Agora, veja bem, se esse projeto fosse um incentivo aos valores religiosos no geral, mas não, ele pega um setor religioso e tem incentivo econômico. A nossa Constituição Federal, presidente Delaroli, veda expressamente isso. Uma coisa é a liberdade religiosa. Todos estamos juntos. A outra coisa é lutar contra a intolerância e a perseguição religiosa. Todos estamos juntos. A outra coisa é selecionar um ramo de uma religião, querer incentivar esse único ramo e ainda querer recursos públicos para isso, o que a Constituição Federal veda expressamente. Portanto,
eu acompanho o voto do presidente da comissão, professor Josemar. Voto pela liberdade religiosa e contra uma forma de incentivar um lado religioso e conseguir recursos federais ou estaduais, recursos públicos, pagos por todos os contribuintes, que são de todas as religiões, ou até ateus, agnósticos, etc., que esses recursos vão para determinados valores. Tem várias outras religiões, né, judaicas, budistas, etc. Então não é justo você usar recursos do imposto pago por toda a cidadania para incentivar uma linha religiosa que deve ser respeitada como toda outra, impedir qualquer tipo de preconceito contra os valores cristãos, garantir a ampla liberdade, mas não trazer recurso público de todos os contribuintes para uma religião ou um setor religioso específico. Acompanho o voto do presidente da comissão, professor Josemar. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Senhor presidente, nós estamos numa casa política, todos nós representamos uma ideia, valores convergentes. Eu, inclusive como membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, qualquer projeto similar que diga respeito a outras religiões, eu não iria me opor de maneira alguma. Eu até fico sem jeito, honestamente, apesar de respeitar o ponto de vista e o voto de cada representante da comissão que faço parte, de combate às intolerâncias, de combate ao preconceito. Ainda há pouco a deputada Tia Ju, junto com outros deputados, apresentaram um projeto de combate à chamada cristofobia. A gente parece que é isso que está acontecendo. Uma comissão de combate à intolerância religiosa, uma comissão de combate a preconceitos, se levantar com pessoas que historicamente, ou parlamentares, que historicamente levantam a bandeira e se dizem defensores ou defensoras desses valores, e vem aqui, fazem uma oposição ferrenha, eu queria concluir aqui, presidente, e dizer que qualquer projeto de qualquer religião dessa natureza, que eu não apresentaria um voto divergente enquanto membro da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. E que cada um que nos assiste pela TV Alerj, cada um que nos acompanhe, que tire as suas conclusões para ver o que há de verdade, o que há de coerência ou de incoerência naqueles que se dizem combatentes das intolerâncias ou dos preconceitos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. É realmente pela ordem. Deputado Mink. Presidente, eu estou lendo aqui o parecer do deputado Amorim. O parecer é muito bom. Ele consertou todos os problemas que esse projeto tinha. Ele só falou constitucionalidade com emenda. Agora a gente está lendo as emendas, ele diz, incentiva aos valores humanitários e éticos inspirados nas tradições culturais do sociedade brasileira. Ou seja, inclusive não tem a parte dos recursos financeiros. Então, do jeito que ficou o parecer da CCJ, eu digo por mim, mas está aqui o professor Josemar, que é presidente da comissão, vamos mudar o voto para acompanhar esse parecer que tirou os problemas que o projeto tinha inicialmente. Passou a ser um projeto, todos os problemas que a gente levantou, deputado Carlos Miranda, meu xará, mas a gente não viu porque o presidente Amorim, ele cantou o voto assim, pela constitucionalidade com emenda, mas não disse quais eram. A gente está vendo aqui agora, as emendas realmente consertam. Então a gente vai mudar o voto e passar a acompanhar o parecer da CCJ, mas eu deixo com a palavra o presidente da comissão. Então, ordem aqui, presidente. Até porque a gente vai chegar aqui a um denominador. Por favor. Primeiro é o seguinte, eu sou deputado, presido uma comissão de combate à intolerância, estou no meu papel de combate a qualquer questão que envolva e que venha a violar o Estado laico. Então, estou no meu direito de fazer esse debate. No projeto 5, nós, inclusive, não votamos contrários, porque o projeto 5 tratava-se de uma data, é reconhecimento de uma religiosidade. O projeto original do deputado Arthur Monteiro, ele fala, inclusive, de incentivo. Amorim. Nenhum deputado
aqui nessa casa é contrário aos valores pressupostos pelo deputado Arthur Monteiro, que falam de amor, que falam de dignidade, de justiça. O que nós estávamos aqui apontando, e enquanto comissão me cabe fazer isso, é de que o projeto, na sua integralidade, ele tem um problema no seu artigo 3 e no seu artigo 4. Porque no artigo 4 ele fala, inclusive, de fomento financeiro para as práticas religiosas, orientando ao serviço público também, de uma única religião, e não aos valores universais de todas as religiões. O parecer que foi dado pelo presidente da CCJ já fazia as diversas mudanças e as diversas emendas, adequando a valores gerais, que são valores não apenas do cristianismo, são valores do cristianismo, são valores do budismo, são valores das religiões matrizes africanas e de todas as outras religiões, dando um caráter de laicidade ao projeto e garantindo a laicidade do Estado. Então, diante do pressuposto, acompanho o parecer da CCJ diante do que está explícito aqui. Porém, não tinha sido apresentado o parecer e a emenda as emendas modificativas feitas pela CCJ, que melhoram o projeto. Então, do nosso ponto de vista, acompanhamos a CCJ. Esse vai ser o parecer da Comissão de Combate às Discriminações. Mas é importante dizer que o Estado brasileiro há de se respeitar todas as religiões. Não existe religião universal, não existe religião que não respeite as práticas das outras religiões, e o Estado, como Estado laico, tem que garantir a diferença. Então, nós estamos retirando o nosso parecer e acompanhando o parecer da CCJ no que está escrito. Senhor presidente, pela ordem, Sim, deputado. eu iria exatamente esclarecer isso, que as emendas já feitas pela CCJ já vinha corrigindo tudo que podia causar uma indisposição e uma inadequação na questão da inclusão de todas as religiões. Eu sou uma pessoa que defende a liberdade religiosa, tanto de quem já nasce numa determinada religião e que seus pais influenciam, quanto aqueles que desejam mudar de religião, como foi o meu caso, e que eu sofri dentro de casa intolerância religiosa. Sei o quanto isso é ruim, é cruel, porque eu sofri isso dentro da minha casa, por decidir que eu não seguiria aquela região originária da minha família e decidi por uma que eu quis escolher, e sigo sendo evangélica. Então, já trata isso. Então, a estranheza que nos causou da questão da comissão, professor Josmar, foi exatamente isso, porque o posicionamento da comissão é em defesa de todas as religiões. E como o projeto já havia sido corrigido, então nos causou estranheza a questão de votar contrário. Ainda bem que ficou esclarecido que o projeto é um projeto bom e que pode ser até reproduzido também para outras religiões, enfim, mas já foi tirada essa parte. Então, ainda bem que houve aí a correção e o projeto segue beneficiando a todos aqueles que professam a sua fé e que precisam professar isso com muita liberdade. Muito obrigada, senhor. Com certeza, Olá, deputado senhor Tiago. presidente. Primeiramente, queria parabenizar o deputado Arthur Monteiro pelo projeto. E complementando a fala da deputada Tiaju, que de forma muito brilhante esclareceu fatos e pontos importantes sobre a questão técnica do projeto, muito faz justiça o comportamento de alguns deputados dessa casa. Sempre quando se fala de valores cristãos, se alvoroçam de tal maneira como se estivessem falando do próprio anticristo, como se estivessem falando de tudo aquilo que Cristo não representa. A bem da verdade é essa. Porque quando se fala de um projeto de lei que incentiva a prática de valores cristãos, o alvoroço não é porque o projeto é ruim, o alvoroço é porque se fala de Cristo. E quando se fala de Cristo, se contrapõe, se contradiz, se opõe a tudo que eles defendem dentro dessa casa. Se o que está no projeto, se o que o projeto rediz, ele já é laico por si só, já que, por uma questão natural, como já dito aqui por outros deputados, a religião
católica, a religião evangélica nas suas mais diversas matizes, as religiões de matiz afrodescendentes também contemplam os mesmos valores. O que se há de se contestar a respeito desse projeto? O que se há, já que os valores cristãos estão permanentes em todas elas? Mas eu digo aqui e refriso a frase da presidente de Direitos Humanos, que muito mais parece a presidente do Direito dos Humanos. Porque quando o policial morre aqui, ela não se alvoroça. Mas quando o vagabundo é morto na favela, se alvoroça. Eu quero te dizer, senhora presidente, o que são valores cristãos? Valor cristão é contra aborto, é contra a bandidolatria, é contra o uso de drogas, é contra a destruição da família, é a valorização de tudo aquilo que é eterno, de tudo aquilo que é perpétuo. Então, se o projeto já contempla de forma ampla e restrita a laicidade de todas as religiões, só me resta pensar que, quando se fala de valores cristãos, quando se fala de Jesus Cristo, o alvoroço não é por conta de nada. É porque Jesus Cristo e todos os seus valores afrontam exatamente o que vocês, dentro dessa casa, se alvoroçam e contestam diariamente. Esculhambam a polícia, esculhambam a ordem, favorecem bandidos, favorecem aborto, defendem aborto dentro dessa casa, defendem a destruição da família. Então, senhor presidente, para terminar, quero parabenizar mais uma vez o deputado Arthur Monteiro pelo projeto e esclarecer que valores cristãos está muito claro. E se tiver alguma dúvida, existe um livro que redige muito bem. Tem poucas páginas, pouco mais de 1000 páginas, dependendo do tamanho da letra. Se chama Bíblia Sagrada. Muito obrigado, senhor presidente. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Desculpe o deputado André Corrêa, que estava aqui, estava olhando do lado direito aqui, mas seja consignado. Foi muito bem dado o parecer. Tá. Que seja consignado também a presença do deputado Vinícius Cozzolino, que não está conseguindo acessar o teu celular. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 16 emendas e retorna às comissões. Projeto de Lei 4844/2025, de autoria do deputado Marcelo Dino, que reconhece o mergulho recreativo amador no Estado do Rio de Janeiro como esporte de lazer subaquático, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte e Lazer. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputada Sara Ponço. Rodrigo Amorim está aí? Deputada Sara Ponço. Presidente, a constitucionalidade com emendas. Obrigado. Pela Comissão de Esporte e Lazer, deputada Índia Armelau. Compensa CJ, presidente. Obrigado. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retorna em segunda. Deputado Serafini, pela ordem. Presidente, só para registrar que hoje uma mala de dinheiro foi jogada de um apartamento em Santa Catarina durante uma operação da Polícia Federal investigando pessoas ligadas à gestão do Rio Previdência. Dinheiro dos nossos aposentados, aí uma mala de dinheiro sendo jogada de um apartamento. A gente continua colhendo assinaturas para a CPI do Rio Previdência, porque se tem gente conformada
que o dinheiro dos nossos aposentados escorra pelo ralo do Banco Master ou por uma janela de um apartamento, a gente não está conformado, a gente quer investigar, quer contribuir com a compreensão do que está acontecendo para proteger o direito à aposentadoria no Estado do Rio de Janeiro. Então a CPI está de pé, continuamos colhendo assinatura. Uma mala de dinheiro não dá para aceitar. Obrigado. Queria pedir a Vossas Excelências para a gente possa votar os vetos em bloco. Pode antecipar, professor Luiz Paulo. Muito obrigado. Tem um monte. Amorim, não são os vetos, são as medalhas, É que foi um ato falho. Tô querendo infartar o presidente da CCJ, pô. Projeto de resolução número 1492 de 2025, projeto de resolução número 1536 de 2025, projeto de resolução número 1579 de 2025, projeto de resolução número 1674 de 2025, projeto de resolução 1702 de 2025, projeto de resolução número 1772 de 2025. Eu vou retirar o 17... Está com emenda esse 1702. Nós iremos votar posteriormente. Projeto de resolução 1772 de 2025, projeto de resolução número 1812 de 2025. Projeto de resolução número 1873 de 2025. Projeto de resolução 1880 de 2025, projeto de resolução número 1971 de 2025, projeto de resolução número 2035 de 2025, projeto de resolução 272 de 2025, projeto de resolução 279 de 2025, projeto de resolução número 2179 de 2025, copiou de novo aqui, ó. Projeto de resolução 2112 de 2025, projeto de resolução 2179 de 2025, projeto de resolução 2182 de 2025, projeto de resolução 2188 de 2025, projeto de resolução 2197 de 2025 e o projeto de resolução 568 de 2023. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Agora vamos ao projeto de resolução 1702 de 2025. Presidente, eu queria aqui, eu pedi a coautoria do projeto de resolução 1492 ao nobre deputado Fred Pacheco, ele concedeu. Com autoria para o deputado Moni Neto. Onde ele dá a medalha Tiradentes ao CREF 1 de Educação Física. Obrigado, deputado Moni Neto. Presidente. Projeto de resolução 1702 de 2025, de autoria do deputado Yuri Moura, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma ao senhor Elias Marco Calil Jabur. Parecer da Comissão de Normas Internas para Proposição Externa favorável com emenda. Relator é o deputado Chico Machado. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. A emenda da Comissão de Normas Internas. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto de emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A redação final. A presidência convoca os senhores deputados para a segunda sessão extraordinária. Em regime de urgência, em discussão única. Projeto de lei complementar número 38 de 2025, de autoria do deputado Luiz Paulo,
que dispõe sobre as regras para a eleição indireta do governador e do vice-governador do Estado em caso de dupla vacância dos cargos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluído por substitutivo, com voto em separado pela constitucionalidade com emenda do deputado Luiz Paulo. Relator é o deputado Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das comissões de legislação constitucional complementar e códigos e da mesa diretora. Questão de ordem, presidente. Está encerrada a sessão. Presidente, eu não entendi. A convocação está sendo para quando? Para agora. Mas agora, presidente, não vai ter tempo para emendar, para preparar as emendas? Ou vai deixar aberto para emendar? Pode deixar aberto para emendar. Então, vou suspender por 10 minutos. 10 minutos dá tempo, Serafim? Não dá, então, vou aumentar para 15. 15 minutos. Não, presidente. Está suspensa a sessão por 15 minutos. Senhor presidente. Deputado Serafini. A posição do PSOL é de que essa matéria deveria ser publicada numa outra sessão, né? A gente entende que esse é um tema complexo, diz respeito ao funcionamento do governo do Estado do Rio de Janeiro. Vossa Excelência teve celeridade de estar buscando publicar em Diário Oficial, não sei se já saiu publicado, a última vez que a gente consultou ainda não havia. Não, já está publicado já. Então a posição do Partido Socialismo e Liberdade é para que a gente realize a sessão para discutir essa matéria. Pode ser amanhã, pode ser na volta do Carnaval, mas a gente entende que esse é um debate que demanda, inclusive, uma avaliação jurídica. O debate na CCJ hoje foi um debate importante, mas a posição do PSOL é pela não votação no dia de hoje. Verdade, eu não esperaria uma posição contrária. Senhor Deputado presidente, Rodrigo Amorim. Gostaria de fazer um esclarecimento aqui na qualidade, em primeiro lugar, de líder do governo. Não é a orientação do governador Cláudio Castro, não é a orientação da base do governo pleitear com a maioria que temos a Vossa Excelência para que acelere qualquer processo de votação, que ultrapasse os limites regimentais. Então, para deixar claro, não partiu do governador Cláudio Castro, do governo, qualquer pleito no sentido de antecipar o que quer que seja. Por óbvio, dentro de um processo que pode vir a acontecer, o governo, evidentemente, a base governista, deverá ter um candidato. Assim como a oposição também deverá ter um candidato. Só quero fazer um adendo, que o debate foi de altíssima qualidade hoje. Eu discordo das razões do voto divergente do deputado Luiz Paulo, mas há absoluto nexo, coerência jurídica no que o deputado sustentou. Como há, modéstia à parte, coerência no que eu sustentei. Essa tese não vai parar aqui, ela vai ser submetida ao Supremo Tribunal Federal. Quero dizer que esse tema específico, que é o único, nós ajustamos o texto de uma tal forma que o único ponto de divergência é a questão da desincompatibilização. Esse assunto não morrerá aqui, mas a Assembleia Legislativa do Rio está fazendo vanguarda, está estimulando uma discussão nacional e pela primeira vez no Brasil vai ser discutido, porque o caso, eu conversava até com uma jornalista, o caso de Alagoas, por exemplo, o candidato que sucedeu a dupla vacância, ele era o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, portanto, ele não estava sujeito aos critérios de desincompatibilização. As medidas adotadas, os objetos discutidos lá foram outros. Então, vai ser a primeira vez que vamos discutir. Não interessa ao governo, ao candidato da situação, ao candidato da oposição, velocidade a mais ou a menos, ou postergar ou acelerar esse processo, só para deixar claro. Agora, entendo e conversei com Vossa Excelência que o Rio de Janeiro vive hoje um hiato, vive hoje uma lacuna legislativa. Até dei um exemplo infeliz, se acontece, a gente está falando de dupla vacância, no caso de se confirmar a lógica de que o governador, que é o primeiro lugar isolado nas pesquisas, se quiser ser candidato ao Senado, ele tem que se desincompatibilizar. Mas se por acaso o governador estava em Brasília, deputado Júlio Rocha, se o avião do governador cai, hoje haveria uma dupla vacância. E acontecendo isso hoje, independente de ser por um pleito eleitoral ou não, o Estado do Rio de Janeiro é desprovido de lei para regular a matéria. Então, eu compreendo o esforço de Vossa Excelência, chefe do Poder Legislativo, em querer dotar o Rio de Janeiro de um ordenamento
para regular a matéria. Porque a gente está num vazio legislativo, e aí cá entre nós. O Poder Legislativo, que é quem produz a lei, não pode deixar haver qualquer hiato legislativo em nenhum tema. Então, compreendo, e que fique claro, não é desejo do governo. Hoje o nosso voto teve o apoio e o voto favorável da esquerda, do PT, por exemplo, que é oposição ao governo Cláudio Castro. Então não há uma decisão, só para pacificar, não é uma vontade, um pleito da base governista, mas eu compreendo, agora como presidente da CCJ, e entendendo o dinamismo que Vossa Excelência está dando aos trabalhos, que o intuito é superar esse problema o quanto antes. Da mesma forma que Vossa Excelência botou o dedo na ferida do ICMS da educação, porque era um dever da Assembleia, também é um dever da Assembleia completar uma lacuna. Então, nesse sentido, só para esclarecer que não é pedido da direita, da esquerda, porque daqui a pouco vai sair por aí que houve pressão da oposição, houve pressão do governo. O presidente em exercício da Assembleia está querendo valorizar, e não tem manobra política alguma nisso. É só a necessidade da Assembleia dar uma resposta e superar um vazio legislativo. Obrigado, presidente. Obrigado, Rodrigo Amorim. Eu assumo essa responsabilidade. Quem está colocando para votar aqui sou eu. Não houve nenhuma interferência do governador Cláudio Castro, nem tampouco do líder do governo, Rodrigo Amorim, deputado, e nem da oposição. Eu assumo total responsabilidade quanto a isso aqui. Quem está colocando para votar sou eu. Senão daqui a pouco vão criar uma tese da conspiração, dizendo que Vossa Excelência tem um outro candidato que não é um aliado do governador. Na verdade, não tem tese nenhuma, não tem candidato nenhum. Eu quero mesmo encerrar esse assunto. Eu quero deixar claro que, aproveitando a imprensa, não tem autoridade para falar em nome de liderança partidária, nem do próprio governador. Agora, aqui é claro o seguinte, a gente tem uma maioria governista nessa casa. Essa casa tem uma maioria conservadora. É legítimo a qualquer liderança política, a qualquer partido, que queira, dentro de um processo que pode vir, querer fazer um seu candidato. É legítimo. Agora, tenho dito a todos os repórteres, não vejo clima nem ambiente, eu conversava ontem, vou confidenciar, em particular com Vossa Excelência, não vejo clima para haver, por exemplo, na base governista, inúmeros candidatos. Um quer um, outro quer outro, mas deve haver, acredito eu, que a lógica vai preponderar e todos os líderes partidários que compõem a base governista vão chegar no consenso do melhor nome. Assim como também não vejo clima na oposição em ter diversidade de candidaturas. Haverá um consenso, seja no PT, seja nos demais partidos da base, de quem é o melhor. Então, assim, não tem nenhuma antecipação de processo político. O que a gente precisa é superar um vazio legislativo, apenas isso. Perfeito. Presidente, deputado Luiz Paulo. Eu queria discutir a matéria para a gente dar celeridade. É possível, presidente? Claro. O senhor que manda. Deixa eu... Isso. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Serafini para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Lida e aprovada a ata, se passa-se a ordem do dia. Vai ler ainda aqui. Dá a ata aqui para o deputado Serafini, por gentileza. Presidente, só fazer um registro rápido. Deputado André. Eu estou com um compromisso pessoal, eu vou votar, quero já declarar meu voto favorável ao substitutivo do deputado Rodrigo Amorim, mas vou votar também pelo remoto, mas só se eu tiver qualquer problema, já estou deixando declarado meu voto aqui, tá bom? Obrigado. Deputado Serafini. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 5ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 16 horas e 51 minutos. Lida e aprovada a ata, se passa-se a ordem do dia. Anuncio, em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei complementar número 38 de 2025, de autoria do deputado Luiz Paulo, que dispõe sobre as regras para a eleição indireta do governador e do vice-governador do Estado em caso de dupla vacância dos cargos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, com o voto em separado pela constitucionalidade com emenda do deputado Luiz Paulo. Relator, deputado Rodrigo Amorim.
pendendo de pareceres das comissões de legislação constitucional complementar e códigos e da mesa diretora. Para emitir parecer pela legislação constitucional complementar e códigos, deputado Júlio Rocha. Acompanha a CCJ, presidente. Pela mesa diretora, deputada Índia Ramelau. Boa tarde, presidente. Parecer favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Para discutir, presidente. Após o deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pedi para discutir a matéria porque cabe alguns esclarecimentos. Primeiro, se fosse do meu sonho e do meu desejo, eu votava esse projeto amanhã. Uma quinta-feira tão bonita, apropriada para a gente votar esse projeto, antevéspera do Carnaval. Mas quis o presidente acelerar a votação. Eu sequer cheguei a conversar sobre esse tema com a minha bancada, que tem ali 2 parlamentares presentes, o Cláudio e o nosso querido Munir. Mas também, votar hoje, amanhã ou depois da manhã, não vai mudar o resultado. Porque o resultado foi decidido na CCJ. Dito isso, esse projeto de lei complementar 38 de 2025 foi apresentado em junho de 2025, exatamente no dia 9 de junho de 2025. Está nessa casa há 8 meses e nunca foi tratado com a urgência devida. E por que eu apresentei em junho de 25? Todas as senhoras e senhores já sabiam que o vice-governador estava renunciando e que nós íamos ter, possivelmente, a renúncia também do governador para concorrer ao Senado. Todos sabiam, mas a casa não quis colocar o projeto em pauta. E agora começa uma correria, porque está chegando a data final. E que data final é essa que está chegando? O julgamento no TSE. Se o TSE marcar o julgamento, deputado Fred Pacheco, evidencia-se que o governador Cláudio Castro antecipa a sua renúncia. E por quê? Porque se perder lá, ele vai entrar com recurso de perda de objeto. Vocês estão caçando meu mandato, se eu já renunciei, que mandato vocês vão caçar? Aí o TSE vai dizer assim, realmente o senhor tem razão, mas inelegível o senhor está porque cometeu o crime eleitoral. E aí cabe recurso também ao próprio Supremo. Então, a questão é apenas essa, né? Agora o tempo está maduro para o projeto ir à pauta. Volto a dizer, o ideal seria ir amanhã.
Se fosse no domingo de carnaval, melhor ainda. Dito isso, hoje teve a reunião da CCJ para discutir a constitucionalidade do meu PLC 38/2025. Foi relator o deputado Rodrigo Amorim, que, diga-se de passagem, deputado Fred Pacheco, nas suas férias nos Estados Unidos da América, tenho certeza que ele não aprendeu nada lá com Trump, porque ele já chegou lá sabendo, ele estudou bastante a matéria. A DPF 969, como também a ADI 1057. E fez um parecer, sob a ótica dele, muito bem escrito. E eu abri a divergência em um ponto. A nossa divergência é pontual. Por isso que ele deu constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, e eu fiz o voto pela constitucionalidade do substitutivo com uma emenda. E qual é a divergência? Entende o deputado Rodrigo Amorim, respaldado nas teses que ele defendeu e sustentou, por escrito e na CCJ, que o prazo de desincompatibilização pode ser aquele que a Assembleia Legislativa desejar. E por quê? Porque se trata de uma eleição extraordinária, que não estaria sujeita às regras do TSE. E é uma verdade em parte. Tanto é uma eleição extraordinária que o próprio Supremo Tribunal Federal decidiu, na de 1057 e na DPF 969, que a Assembleia Legislativa é competente para legislar nos últimos 2 anos, em eleições extraordinárias, quando existe a dupla vacância por morte, renúncia ou qualquer outra forma. Porque se fosse de cassação de mandato, a eleição seria direta e não indireta. Então ele acha que o prazo pode ser qualquer um. E o prazo que ele colocou aqui de desincompatibilização é o mesmo prazo para você ter uma nova eleição. A partir da renúncia, 30 dias que tem uma nova eleição. E aí eu tenho uma profunda divergência, porque a DPF 969, o ministro Gilmar Mendes, ele fixa diversas teses. É o inciso 8 do parecer dele. E a segunda tese diz o seguinte: a observância das condições constitucionais de elegibilidade das hipóteses de inelegibilidade prevista no artigo 14 da Constituição Federal e na lei complementar a que se refere o parágrafo 9º do artigo 14. O que quer dizer isso? O artigo 14, parágrafo 9, remete que tinha, lá na Constituição de 88, ser regulamentado por uma lei complementar. E essa lei complementar existiu. É a lei complementar 64 de 90. E na lei complementar 64 de 90, no artigo 1º, inciso 2º, combinado com o inciso 3º, diz que o prazo de desincompatibilização é 180 dias. Foi uma tese do ministro Gilmar Mendes na DPF 969. Aí eu vou ler o que o ministro Toffoli votou na ADI
10.057. Ele, quando termina a votação e faz a ementa do resultado, ele diz o seguinte: o Estado-membro, é outra tese, dispõe de competência para disciplinar o processo de escolha por sua Assembleia Legislativa, do governador e do vice-governador do Estado, nas hipóteses que se verificar a dupla vacância desses cargos nos últimos 2 anos do período governamental. E por aí vai. As condições de elegibilidade, Constituição Federal, artigo 14, parágrafo 3º, e as hipóteses de inelegibilidade, Constituição Federal, artigo 14, parágrafos 4º a 8º, inclusive aquelas decorrentes da legislação complementar, o que é? É a Lei 64 de 90, artigo 14, parágrafo 9, aplicam-se de pleno direito, independente de sua expressão, de sua expressa previsão na lei local. Então, independente de estar na lei local, o que é que ele diz? Que o prazo de desincompatibilização é 6 meses. Então, aí está a grande discordância. Isso foi discutido de 11 até quase 1h30 na Assembleia. E a tese do deputado Rodrigo Amorim foi vencedora. Eu perdi de 6-1 por hora. Por hora. O jogo ainda não acabou. Bom, daqui para frente, o que pode ocorrer? Se são uma DPF e uma DI do Supremo, só cabe recurso ao próprio Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a intenção de recorrer, mas não posso fazê-lo, mas posso solicitar ao meu partido que o faça. E se o partido concordar, que eu não sou dono de partido, se o partido concordar, e é até possível, quanto mais rápido agilizar a DPF, melhor. E por quê? Porque o ideal é que o Supremo decida antes da eleição, para decidir quem tem razão. Porque se for decidir depois da eleição, e a minha tese for a vencedora, anula a eleição para fazer outra, então é melhor decidir antes da eleição. Então, nesse sentido, talvez seja por causa disso que o presidente está acelerando o processo. Talvez, a hipótese. Mas, deputado Amorim, eu podia aqui pegar o seu substitutivo e emendar exatamente aquilo que eu perdi de 6-1. Mas, no meu entendimento, não seria justo. Eu já fui derrotado, vou emendar para ser derrotado de novo, só por prazer de tirar o projeto de pauta. Então, eu não vou produzir emenda nenhuma, porque a minha intenção, se depender de mim, o jogo final será concluído no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Deputado Rodrigo Amorim. Presidente, serei breve, apenas para ratificar algumas palavras do deputado Luiz Paulo de fato e, desde já, reconhecer aqui a lealdade da ritualística e processual do deputado Luiz Paulo, que foi o autor do voto da divergência,
inclusive no que diz respeito ao fato de não emendar, por exemplo, naquilo que ele foi vencido no âmbito da CCJ. Me parece que já está absolutamente superado essa questão procedimental, inclusive a falta de interesse, seja da oposição ou do governo, em querer ditar o ritmo dos trabalhos, seja acelerar ou postergar essa matéria, uma vez que a gente precisa suprir a lacuna do hiato legislativo que pode ocorrer no caso de uma eventual dupla vacância. Dito isso, senhor presidente, cabe à Assembleia Legislativa estar absolutamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião das discussões das ADPFs sobre a matéria, qual seja, dupla vacância da chefia do Poder Executivo. E aí entra o primeiro ponto de esclarecimento. Na eventualidade de uma dupla vacância da chefia do Poder Executivo Estadual, não se tratará de uma eleição extemporânea. As eleições extemporâneas acontecem, por exemplo, quando um prefeito perde por determinação, por força da Justiça Eleitoral o seu mandato. E aí há a exigência, conforme a legislação eleitoral, as leis orgânicas municipais, eventualmente, se for no Estado, a Constituição Estadual, a necessidade de haver um novo pleito direto com a população votando. Não se trata de uma legislação, não se trata de uma votação extemporânea. Se tratará, no caso da dupla vacância, de uma eleição extraordinária, que por si só contraria o que está disposto no artigo 14 da Constituição Federal, que fala de forma muito clara e objetiva no seu caput que a eleição se dará por sufrágio universal, mediante voto direto da população, do eleitor, no gozo dos seus direitos políticos. Logo, essa eleição, como determina a nossa Constituição Estadual, ela será de forma indireta no âmbito do Poder Legislativo. Por isso que, cumprindo o dever e a missão de autotutela do seu próprio poder, que é o Poder Legislativo, essa Casa está adotando, estabelecendo as regras para que essa eleição, que tem um caráter administrativo e não eleitoral, possa ocorrer. E aqui fica mais uma vez o elogio ao deputado Luiz Paulo, que há um ano atrás, antevendo o cenário político e a hipótese de eventualmente vir a ocorrer, uma vez que o então vice-governador do Estado foi para o Tribunal de Contas, criando a primeira vacância, na hipótese da segunda vacância, nós não teríamos a legislação. E o deputado Luiz Paulo apresentou, por via adequada, um projeto de lei complementar, qual seja, está complementando a Constituição Estadual. Aí entra o ponto de divergência. Hoje a CCJ teve um grande debate e nós chegamos num consenso e conseguimos ajustar o texto para que não tenha nenhuma outra divergência sobre nenhum aspecto, seja da propaganda, seja da questão partidária, seja da necessidade de ter convenção ou não. Nós ajeitamos o texto e o único ponto de inflexão e de eventual divergência consiste exclusivamente no que diz respeito ao período pelo qual aqueles que pretendem eventualmente concorrer a governador e a vice-governador nessa eleição, que será indireta, têm que se desincompatibilizar do exercício de uma função pública no Executivo. Seja a função pública no Executivo Municipal, seja no Executivo Estadual, como um secretário de Estado, por exemplo, seja no governo federal, como um ministro ou um secretário nacional, terão que se desincompatibilizar. Quero deixar claro que as 3 ADPFs que tratam da matéria, elas não enfrentaram em nenhum momento a questão da desincompatibilização. E me permito, por amor ao debate, trazer à colação o caso mais emblemático, que talvez seja o caso do Estado de Alagoas. Houve lá a dupla vacância e o então governador, que pretendia concorrer ao cargo de senador da República, ele saiu do governo, renunciou ao mandato de governador, houve a dupla vacância, e naquele caso em especial do
o estado de Alagoas, os candidatos que se apresentaram para o pleito, nenhum deles tinha cargo, função pública no Poder Executivo. Portanto, não houve nenhum enfrentamento no que diz respeito à desincompatibilização. O governador que acabou ganhando a eleição na Assembleia Legislativa era o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas. Portanto, estava no exercício de mandato de deputado estadual e não havia necessidade de se desincompatibilizar. O que eu quero dizer com isso? Diferente do que alguns têm colocado como narrativa, nunca houve precedente no Supremo Tribunal Federal desse caso específico de desincompatibilização. Não tenho dúvida que essa matéria não será encerrada aqui, e é bom que não seja. Significa que a produção legislativa da Assembleia está sendo em tempo, em momento oportuno, base para uma discussão que vai ser referência nacional com a decisão do Supremo Tribunal, que virá em breve. Portanto, nunca houve, a primeira premissa é que nunca houve precedente anterior nesse sentido. A segunda questão é que nas discussões que o Supremo Tribunal teve que definir, ele definiu basicamente a primeira questão, se o voto seria aberto ou fechado por parte dos parlamentares. Embora o projeto original do deputado Luiz Paulo tenha estabelecido que o voto seria fechado, o próprio deputado Luiz Paulo me procurou e hoje sacramentou a sua posição, que foi unânime por todos os pares, de que a gente tem que respeitar a vontade do eleitor, o eleitor que confia o voto num deputado estadual e o deputado estadual que vai para uma eleição indireta, ele tem que deixar claro para o seu eleitor qual o posicionamento dele, porque o eleitor está votando por via do seu deputado eleito. Então está pacificada a matéria de que o voto será aberto por escrutínio aberto. A segunda questão que o Supremo Tribunal enfrentou foi a questão das convenções partidárias. E ficou claro, inclusive nós tivemos a cautela, e fica aqui o mérito à Procuradoria dessa Casa, que atentou para essa questão e teve o zelo de buscar ipsim verbis o que foi decidido na ADPF, no sentido de que o partido político determinará que aquele indivíduo que naquele momento será o candidato o representa. Portanto, está descartada qualquer hipótese de eleição autônoma sem vinculação partidária. Os partidos políticos não poderão ser esses partidos em formação, terá que ser um partido político com legitimidade regular perante a Justiça Eleitoral, e aí esse partido vai dizer que o candidato XYV o representa. Esse está pacificado também essa questão da filiação partidária. E terá que apresentar um programa ou proposta. A outra questão que foi discutida também, levantado pelo deputado Mink, estava contemplado no projeto E, no substitutivo, é que não há campanha com material, distribuição de material. Então nós vedamos a divulgação via internet mediante tráfego pago, impulsionamento patrocinado, e também a distribuição de material impresso, a não ser a obrigatoriedade, que também foi consenso na CCJ, por sugestão do deputado Mink, de que o futuro candidato apresente para os deputados que vão votar, obviamente, estarão aqui votando, tem que saber em qual candidato está votando, e esse candidato tem que apresentar qual é o seu plano de governo ou as suas propostas por escrito. Também ficou pacificado. Ou seja, todas as questões procedimentais foram superadas, restando apenas essa discussão do período de afastamento de um eventual cargo, exercício de cargo ou função pública. E aí se consubstanciaram duas teses distintas. A primeira, que foi apresentada no meu substitutivo, que considera que o que estamos aprovando aqui é uma regra procedimental no âmbito da Assembleia e não é uma lei eleitoral, até porque não teríamos competência de fazê-la, porque quem legisla sobre matéria eleitoral é o Congresso Nacional e não as Assembleias Legislativas. Mas o próprio Supremo, no âmbito das ADPFs, disse de forma clara e cristalina de que cabe à Assembleia Legislativa o seu poder de autotutela e definir as suas regras. E é o que estamos exercitando e fazendo hoje. O ponto de inflexão é se essas regras, como sustenta o deputado Luiz Paulo, em primeiro lugar, não contrariam Constituição alguma. No entanto, há um dispositivo numa lei complementar federal que impõe ali regramento de condições de elegibilidade que o candidato tem que estar desincompatibilizado há 180 dias. Ora, 180 dias, pretendeu o legislador federal,
criar um ambiente de isonomia entre candidatos de uma eleição ordinária. Se um determinado candidato está no gozo, no exercício pleno do comando de uma máquina pública, ele não pode, deputado Júlio, competir com outro candidato que não está na máquina pública, porque isso torna a competição desigual. Então, a lógica de desincompatibilizar os candidatos é que ninguém se valha da máquina pública para a sua própria eleição. O que vai ser aplicado aqui, em espécie, no substitutivo apresentado. Qualquer candidato que pretenda concorrer, seja ele qual for, terá sim que se desincompatibilizar. Ocorre que, pelo simples nome, é uma eleição extraordinária. Todo mundo que convive na política do Rio de Janeiro, todo cidadão que entende o cenário político, sabe que há pretensão, há uma pré-candidatura do governador Cláudio Castro para o Senado Federal. Inclusive, as pesquisas apontam que é o candidato favorito. Então, todo mundo sabe que há uma grande possibilidade do governador ser candidato ao Senado. Por isso a iniciativa do deputado Luiz Paulo. Só que ninguém sabe quando ou se isso ocorrerá de fato. Portanto, não há nenhum sentido que aquele que pretende vir a ser candidato numa eleição extraordinária tenha que se descompatibilizar antes, sem saber qual é a data e sem saber ao certo se vai acontecer a eleição. Ora, o princípio que norteia todos os atos administrativos, políticos, públicos, é da previsibilidade. Não existe, dentro do Estado positivista, da legislação que nós temos, que é uma legislação baseada no direito romano positivado, ilações, elucubrações, nós temos que nos basear em fatos concretos. Por isso que o que está consagrado no meio jurídico, seja no direito público, no direito privado, seja no campo das obrigações, da responsabilidade civil, é que qualquer direito, qualquer dever, ele só é gerado, em primeiro lugar, mediante lei positivada, que é o que a gente está fazendo. Em segundo, quando tem um fato jurídico ensejador, gerador daquela questão, daquele acontecimento jurídico. Esse acontecimento será efetivamente a ocorrência da dupla vacância. Por isso que o substitutivo, diferente do voto apresentado em divergência pelo deputado Luiz Paulo, que prevê não a observância da Constituição, porque isso é claro, a Constituição tem que ser observada, não só a federal como a estadual. Por isso, a determinação que a eleição deverá ocorrer em 30 dias, está na Constituição estadual. Agora, o que nós estabelecemos no projeto substitutivo, que foi vencido por maioria na CCJ, é que o fato gerador que vai motivar 24 horas depois o pedido de desincompatibilização é efetivamente a dupla vacância, cumprindo o que determina a legislação federal, cumprindo o que determina a Constituição. Me permito citar, sem querer ser enfadonho, mas a pirâmide de Kelsen. A Constituição Federal é a lei magna do país, assim como é a lei magna estadual. Abaixo dela tem os projetos de lei complementar, as leis complementares, que não tem superioridade a uma lei ordinária. No caso da questão eleitoral, ainda existem as resoluções da Justiça Eleitoral, que não é o caso. Essa eleição, caso venha a acontecer, não será regulada pela Justiça Eleitoral. No âmbito do Judiciário, Montesquieu, quando programa a tripartição dos poderes, que são harmônicos, independentes entre si, mas que há freios e contrapesos de um poder sobre o outro, estabelece por óbvio que o Poder Judiciário tem que reavaliar essa matéria, ainda mais por se tratar de, eventualmente, uma aplicação ou não de uma legislação infraconstitucional. Agora, o fato é que não será a Justiça Eleitoral, mas sim o Supremo Tribunal Federal que virá a pacificar, eventualmente, o caso de uma dicotomia, de um litígio envolvendo essa questão, o que nos obriga a aprovar imediatamente as regras do jogo para que, em havendo as eleições fundamentadas na dupla vacância, a gente tenha a regra clara e objetiva. Por isso que os votos, eles têm lógica jurídica, por mais que 6 deputados da CCJ tenham discordado do voto em divergência, mas óbvio que o voto em divergência, ele tem sim um apego, uma questão jurídica que o instrumentaliza, mas, na verdade, o voto que venceu, ele estabelece o critério de desincompatibilização baseado exclusivamente no fato gerador do direito, que é a dupla vacância. É isso que está sendo discutido, é esse
o inteiro teor do voto vencedor na CCJ e que vai ser apreciado agora no plenário da Assembleia Legislativa. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, há uma emenda do deputado Flávio Serafim. Deputado. Senhor presidente, o Rio de Janeiro tem a possibilidade, nas próximas semanas, de vivenciar uma dupla vacância de poder que exigiria uma eleição. Só que essa dupla vacância de poder, ela pode se dar por dois caminhos. Um caminho, o governador Cláudio Castro pode renunciar para ser candidato ao Senado. E aí, a Assembleia Legislativa vai ter que fazer uma eleição para escolher o próximo governador e vice do Estado do Rio de Janeiro para o mandato tampão que vai até o final do ano. Mas nas próximas semanas também, o Tribunal Superior Eleitoral pode concluir uma votação que casse a chapa do governador Cláudio Castro. Sendo uma decisão ainda no primeiro semestre, isso nos leva para uma eleição direta, dando ao povo do Rio de Janeiro a possibilidade de escolher um novo governo diante da mácula do esquema do CEPERJ que marcou as eleições de 2022. O deputado Luiz Paulo apresentou esse projeto no ano passado. A gente poderia ter votado. Ele foi discutido na CCJ hoje. Questões importantes do ponto de vista de segurança jurídica não foram pacificados. Por exemplo, acabou de se discutir longamente na tribuna se um dos critérios de inelegibilidade que é consolidado na legislação brasileira em várias decisões do Supremo vai se manter para essa eleição ou não. Isso não é um detalhe. A gente pode ter uma eleição que vai ser completamente judicializada. Ou pode chegar a um acordo, como se chegou a vários acordos para que esse projeto chegasse ao ponto de votação. Mas por que se votar hoje? Nós do PSOL somos contrários que se vote hoje. Porque a gente entende que a votação de hoje, ela parece estar construindo uma rota de fuga para Cláudio Castro, para ele renunciar ao mandato e entrar com uma alegação de perda de objeto no Tribunal Superior Eleitoral, retirando do povo do Rio de Janeiro a possibilidade de escolher o próximo governo tampão, que vai governar até o final do ano, e tentar uma manobra jurídica, não só para salvar o próprio pescoço, mas especialmente para tirar do povo do Rio de Janeiro a possibilidade de escolher quem vão ser seus governantes pelos próximos anos. Nós apresentamos uma emenda, que é a emenda que fala dos 180 dias de afastamento e desincompatibilização de cargos públicos para poder concorrer. Apresentamos essa emenda porque ela é que toca em uma das polêmicas que estão em aberto. Na verdade, nossa bancada não tem uma posição ainda consolidada sobre isso, porque estávamos fazendo consulta ao escritório de advocacia que atende o PSOL. Esse foi um ponto de divergência na CCJ e é um ponto que nós não temos interesse direto. A gente queria sanar para ter uma eleição com mais segurança jurídica possível. Mas esse calendário de interesse do Cláudio Castro é um calendário que, na nossa avaliação, contraria o interesse do povo do Rio de Janeiro, porque joga mais insegurança e porque parece estar desenhando uma janela de fuga para esse governador que tantos processos tem respondido. Aliás, falar em janela de fuga, no dia de hoje, uma mala de dinheiro foi jogada de uma janela de um investigado, de um esquema aqui do Estado do Rio de Janeiro, que tirou 1 bilhão dos aposentados do Rio Previdência. Então, senhor presidente, eu vou retirar essa emenda, porque a gente sequer tem na bancada uma posição consolidada. Assim como não tem uma posição consolidada sobre vários outros temas. São os partidos que vão ter que aprovar em convenção os candidatos ou são candidatos avulsos? Esse é um tema que também a gente sabe que está colocado. Temos dúvida. Ou seja, se abre mão da possibilidade de fazer segurança jurídica em um consenso e se caminha
para um assodamento que só interessa a Cláudio Castro. A gente vai retirar a emenda, mas registra aqui a nossa posição contrária a essa votação e vamos também acionar as instâncias superiores do Supremo Tribunal Federal para que se respeite a legislação e, principalmente, se o objetivo de Cláudio Castro for produzir uma janela de fuga, que ela seja fechada. Muito obrigado, deputado Serafim. Não havendo quem mais queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. A abstenção da bancada do pessoal, senhor presidente, Abstenção pelos registrada da motivos já bancada do expostos. pessoal. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Projeto de lei número 5203 de 2025 da deputada Dani Balbi. Projeto de lei 4761 de 2025 da deputada Dani Balbi. Projeto de lei número 2351, deputada Dani Balbi. Projeto de lei número 2579 de 2023, deputado Brazão. Projeto de lei 5137 de 2025, deputado Samuel Malafaia. Projeto de lei número 4888 de 2025, Samuel Malafaia. Projeto de lei número 5110 de 2025, deputado Samuel Malafaia. Projeto de lei número 8.879, deputado Samuel Malafaia. Projeto de lei número 6732 de 2025, deputado Daniel Martins. Projeto de lei 6604 de 2025, deputado Daniel Martins. Projeto de lei 6303 de 2025, deputado Daniel Martins. Projeto de lei 6516 de 2025, do deputado Daniel Martins. Deputado Luiz Paulo, o senhor quer fazer uso? Senhor presidente, é que Pois quando não. eu levantei, o senhor encerrou a votação. É só para declarar que a bancada do PSD votou favorável, mas com a divergência que levantamos na Comissão de Constituição e Justiça. Nós não votamos favorável na íntegra. Por isso, nós fizemos o voto divergente. Presidente, também pela ordem. Na linha do deputado Luiz Paulo, eu participei da discussão da CCJ, eu não votei, eu sou o primeiro suplente. Vossa Excelência foi meu colega na CCJ. Eu sou o primeiro suplente, estavam 7 deputados, portanto eu não votei. Mas na minha declaração, eu acompanhei a posição do deputado Luiz Paulo. Então, na verdade, ele teve o voto dele e o meu que não contou, e dos 180 dias. Então, eu também acompanho o que o deputado Luiz Paulo diz agora, porque a posição que eu defendi na CCJ foi a dos 180 dias, mas realmente foi uma discussão, eu reconheço, presidente Delaroli, foi uma discussão de alto nível, muito bom nível. O debate do deputado Luiz Paulo com o deputado Amorim foi muito forte e várias sugestões que eu mesmo fiz e outros deputados fizeram, foram incorporados no texto. Por exemplo, não estava, deputado Delaroli, no texto inicial que o candidato tinha que dizer quais eram as suas ideias. Veja, como é que alguém quer ser governador se não diz qual é a sua proposta? Então, fiz essa proposta, o deputado Amorim incorporou e está no texto. Então, reconheço que foi de alto nível, houve avanços, e eu também votei favorável com a ressalva que o deputado Luiz Paulo fez, porque na CCJ eu acompanhei, sem ter direito a voto, acompanhei a posição do Luiz Paulo. Obrigado, deputado Carlos Mink. Está encerrada a sessão. Passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Presidente, hoje eu já falei demais. Percebemos, todos nós percebemos isso. Deputada Célia Jordão. Posso fazer uma pela ordem muito rápido, senhor presidente? Claro. Antes, no momento que a deputada Célia Jordão vai se encaminhando para a sua fala final, a gente está aí às vésperas do carnaval, né? E é sempre bom a gente levantar uma bandeira central para a vida das mulheres. Carnaval não pode ter assédio, não é não. E toda a perspectiva de reconhecer essa mulher
na sua integridade física, nas suas vontades e nos seus desejos respeitados. É uma festa bonita, é uma festa do povo, é uma festa daqueles e daquelas, inclusive, que estão nas favelas e periferias, construindo um carnaval um ano inteiro, para ter as fantasias, para ter uma disputa também sadia daquela escola que levará o carnaval mais bonito para a avenida. Mas lembrando também dos blocos de rua, do carnaval de rua, que é tão importante e fundamental. Infelizmente, a gente tem visto que a infraestrutura tem deixado muito a desejar na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente, inclusive, está oficiando a Prefeitura, está oficiando o Governo do Estado, para garantir a segurança para os foliões, para garantir a segurança das mulheres, para que não sejam assediadas e vítimas de violência durante o carnaval, seja na apoteose, seja no carnaval de rua. Então, não é não, viva o carnaval e viva as mulheres. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Renata. Deputada Célia Jordão. Obrigada, presidente. O tema lembrado pela nobre deputada Renata Souza é de grande relevância. De fato, o governo do Estado ele lançou o programa o ano passado, Não é Não, Respeite a Decisão. A Secretaria de Estado, né, da Mulher, ela vem trabalhando muito no tema e é justamente sobre esse tema que venho falar na tarde de hoje, já saudando a todos os deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj e redes sociais, porque desde o princípio da semana, todos os dias, nós nos deparamos com notícias que ora falam de feminicídio, de violência contra a mulher, e ora falam sobre abuso e violência também sexual contra nossas crianças e adolescentes. Logo na segunda-feira, nós nos deparamos com a notícia da prisão de um piloto de avião que abusava de crianças, e o mais grave é que a própria família também tem participação nesse crime com a venda, não é? E a avó foi presa, a venda de suas netas de 10, 12 e 14 anos. E nós temos registros nacionais, não é, do agravamento dessa situação de abuso sexual contra nossas crianças e nossos adolescentes. O Ministério, não é, do Desenvolvimento de Direitos Humanos, ele registra mais de 50 mil notificações de abusos contra nossas crianças e adolescentes, sendo desse número 80% das ocorrências se dão dentro dos próprios lares, aonde nós pensamos, né, que o ambiente da nossa casa deveria ser o ambiente de salvaguarda e proteção das nossas crianças. Muitas das vezes é o próprio ambiente que coloca essas crianças em risco, seus próprios familiares, através dessas atitudes, né, horríveis que nós lemos nos noticiários. 80% desses casos, segundo dados do Ministério de Direitos Humanos, de ocorrências de abusos e crimes sexuais contra nossas crianças e adolescentes se dão dentro de suas próprias casas. De outro lado, o CNJ registra, não é, com relação à concessão de medidas protetivas, de 2020 a 2025, mais de 900 mil medidas protetivas a mulheres que são vítimas de violência doméstica, não é? E na maior parte dos casos contra seus próprios companheiros. E aí a gente lê uma notícia hoje, não é? Falando de que a Polícia Federal fez uma ação, inclusive, para desbaratar uma rede transnacional, não é, de homens que cedam mulheres, suas próprias companheiras, para fazerem vídeos de estupros e venderem esses vídeos, não é? Não apenas Brasil afora, mas fora também do país. Esse é o absurdo
né, da realidade da sociedade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas quando nós fazemos a correlação desses dados, né, de registros, ora de crimes contra crianças e adolescentes, sexuais contra crianças e adolescentes, ora contra as mulheres, nós vemos que o número de denúncias de violência contra a mulher que são registradas, eles vêm crescendo. E o número de registros de abusos e exploração sexual contra nossas crianças ainda não reflete a realidade daquilo que acontece Brasil afora. Isso me faz refletir, não é, nos dados, não é, que são relatados pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos, aonde ele diz que 80% dos casos desses abusos se dão dentro da própria casa dessas crianças e adolescentes, porque são seres vulneráveis. Eles próprios não têm forças, não têm voz, nem condições de irem sozinhos por si sós, não é? Fazer esse registro. Então, hoje, não é, venho aqui relatar essa situação que é gravíssima, e todos os dias a gente lê nos noticiários essa abordagem, não é, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Federal, registrando sempre mais um triste caso, um absurdo caso, seja de violência doméstica contra a mulher, como foi noticiado ainda essa semana, não é, um jovem esfaqueou, não é, uma menina de 20 anos, 15 vezes no seu rosto, não é, e aí denotando extrema crueldade. E aí a gente vê também um outro sendo preso que matou uma mulher grávida. Então, são todos os dias, não é, nos deparando com situações como essa, e a gente tem que continuar a nossa luta de combate à violência contra a mulher. O mês de março, ele já vem chegando, né, falando do Dia Internacional da Mulher, falando a respeito do Março Violeta, que também é o Março Violeta que nos faz refletir, não é, através de uma lei de minha autoria, do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho. E nós, enquanto mulheres, enquanto sociedade, temos uma luta muito grande, não é, a ser travada todo santo dia em defesa e proteção desta mulher vulnerabilizada em relação à violência, em relação à falta de oportunidade no mercado de trabalho, assim como também em relação às nossas crianças e adolescentes, porque é uma obrigação de todos nós a sua proteção. Então, eram essas as minhas palavras, presidente, apenas para chamar a atenção desses graves fatos que vêm acontecendo todo santo dia. E nós aqui, enquanto deputados, enquanto sociedade civil, nós não podemos, não é, descansar um só minuto enquanto nós não conseguirmos, diminuir essa violência e até mesmo acabar com essa violência contra os mais vulneráveis na nossa sociedade. Então, muito obrigada a todos e todas, e fiquem com Deus. Não havendo mais orador inscrito, a presidência encerra a presente sessão. Boa tarde.